Bom dia, boa tarde, boa noite, cristão, para você que está aguardando uma aula de evangelismo, é você que por acaso encontrou esse vídeo, alguém mandou para você. Eu preparei essa aula com muito carinho para a gente poder falar de a grande comissão, aquilo que é muito importante para nós, aquilo que é um privilégio para todos nós. Eu peço perdão para você porque é minha primeira vez que eu estou fazendo uma videoaula. Fiquei a tarde toda tentando arrumar microfone aqui, uma dor de cabeça danada, você deve imaginar. Não é fácil isso, ainda mais para quem não tem experiência como eu. Mas tenho certeza que aquilo que vocês precisam vai chegar até vocês. Então, eu já orei a Deus pedindo para que Deus abra o coração das pessoas, para que Deus prepare, dê maturidade, para a gente começar a saber o que é o evangelismo, saber o que é o evangelho, saber como abordar uma pessoa e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é por que falar sobre o evangelismo? Porque eu escolhi justamente essa aula para começar os estudos que eu quero fazer aqui no futuro, no YouTube, Facebook e por aí vai. Bom, a primeira questão que a gente precisa, a grande questão que a gente precisa levar em consideração é que isso é um privilégio para nós, né? Então, o Senhor Jesus nos deixou a grande comissão aqui, nos trouxe aqui nos deixou o mandamento para pregar o evangelho. A palavra de Deus fala que isso, até os anjos quiseram pregar o evangelho e não foi dado a eles, mas somente aos homens. Então, esse é um privilégio que nós temos, que nem os anjos têm esse privilégio. Então, a parte boa é essa, que o evangelho ele é aquilo que salva as pessoas da condenação do inferno. Se eu e você não pregarmos, quem pregará? O apóstolo Paulo falou, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, eu e você, Deus, ele usa homens mortais, homens pecadores como eu e você para levar adiante essa mensagem maravilhosa, mensagem poderosa que transforma, restaura vidas e por aí vai. A parte ruim que me motivou também a falar sobre isso é que eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, crentes velhos, pessoas que já leram a Bíblia algumas vezes e as pessoas não sabem responder uma simples pergunta: o que é o Evangelho? Talvez você esteja rindo aí e falando, poxa, mas isso é coisa boba. E eu te digo uma coisa, que o Evangelho, até pastores não sabem a definição do que é o Evangelho. Muitas pessoas não entendem o conteúdo do Evangelho. Então a gente precisa saber o que é o Evangelho para a gente então poder pregar eficazmente. Tem quem diga que o cristão ele é como um machado na mão de Deus. Quanto mais a gente estuda, mais a gente medita na palavra, mais a gente vai pulindo esse machado, afiando esse machado, para que quando a gente pregar o evangelho, o corte seja mais preciso. Mas aqueles que não estudam, que não buscam, que não sabem a compreensão do que significa mesmo o evangelho, o que a pessoa tem, ela tenta falar sobre Jesus, ela prega um Jesus errado, ela muitas vezes é confrontada com outra palavra, não sabe o que fazer, como responder aquela pergunta. Então fica assim naquele dilema, naquela coisa, não sabe o que fazer, desanima, para de pregar. Outros têm medo. Então, o que a gente precisa fazer, né? Então, eu estou tentando trazer uma solução para a gente aqui, de maneira prática, como a gente deve pregar o evangelho. Né? Tem algumas pessoas que são muito tímidas, tem pessoas que têm o desejo de pregar, mas não sabem por onde começar. Então, essa aqui é uma responsabilidade de todos os crentes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, esse é o grande motivo de a gente começar assim a nossa aula. Tá? Então, eu queria começar a nossa aula também falando a respeito do objetivo. Qual o objetivo, então, que eu tracei aqui para poder dar essa aula para vocês? Bom, o primeiro objetivo, então, que eu destaquei aqui é o seguinte, que é justamente aquilo que eu já falei, que é incentivar aqueles que têm dificuldades, né? Então, essa é a minha intenção em preparar essa aula. A segunda questão aí é aprender sobre o conteúdo do Evangelho. Isso aqui é vital para a minha fé e para a sua.
As pessoas, por não entender o conteúdo do evangelho corretamente, elas creem num Jesus incompleto muitas vezes. Elas não entendem o pacote que vem junto com a fé, né? Então, muitas pessoas acabam se tornando cristãos doentes. A gente vê uma pessoa que vai lá, entrega a vida a Cristo num culto, depois ela é confrontada por algum irmão na fé, ela desanima e vai embora. Por quê? Ela recebeu uma água com açúcar, ela recebeu um falso evangelho, ela creu num falso evangelho. Então, é porque o conteúdo foi distorcido. Também existe aquelas pessoas, o seguinte, que prega só um Jesus Salvador. Ah, você quer ser salvo? A pessoa fala assim, eu quero, o que eu preciso? A pessoa fala, você precisa apenas receber Jesus no seu coração. A pessoa fala, então tá bom, se é só isso, eu aceito. Só que não sabe as implicações, o conteúdo aí do evangelho tá incompleto. Então, qual que é a outra parte que está faltando, né? Assumir Jesus como o Senhor da vida já é uma questão um pouco diferente, né? Então, também aprender de maneira prática uma abordagem evangelística. Você que já tem um conhecimento, já quer pregar o evangelho, já quer abordar algumas pessoas da sua família, você que já tem esse desejo, então eu vou te ensinar de maneira prática a você, como você abordar uma pessoa, que versículo que você deve ter memorizado, que versículo você deve estudar. Eu vou disponibilizar esse material para vocês aqui no link, aqui no YouTube. Então você fica à vontade aí para estudar junto com a gente nesse período, tá? Então a consequência de tudo isso é a gente pregar o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho que o fulano prega, o que o ciclano acha que é, o que eu acho que é. O evangelho que está nas escrituras, ele tem dois lados da moeda. E a gente vai aprender sobre os dois lados da moeda do evangelho, então, para a gente pregar corretamente. Então, o que aprenderemos com tudo isso, né? O que a gente vai aprender, então? Eu também quis responder, já talvez você tenha feito essa pergunta. Primeiramente, a gente precisa saber o seguinte: a definição do evangelho. Você vai aprender então a definir o evangelho, você vai aprender a definição do evangelho, tá? Para que você entenda justamente esse conteúdo que eu estou falando para você, tá bom? Versículos chaves também vocês vão aprender, né? Eu vou dar uma lista de versículos que, quando vocês estudando esses versículos, memorizando eles, eles vão ajudar você em temas essenciais para o evangelismo. A segunda parte do estudo é como abordar uma pessoa, então conforme já está no ponto 3 e 4 aí, esse estudo vai ser dividido em dois estudos. O primeiro estudo é completamente teórico. Claro que a gente vai mencionar alguma coisa, mas o próximo vídeo que eu vou fazer, então, ele vai ser totalmente prático. Para que a gente, então, possa praticar, nós precisamos de um fundamento, de um conhecimento prévio. Tá? Então, é esse conhecimento que nós vamos fazer, adquirir nessa aula aqui. Tá bom? Outra pergunta que talvez você tenha aí, e a gente precisa responder, é: quem deve pregar o evangelho? Todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Não existe distinção de sexo, não existe distinção de idade. Se você crê no Senhor Jesus, compreende a mensagem do evangelho, você precisa levar o evangelho a todas as nações. Isso é mandamento do Senhor Jesus, tá? Então, primeira pergunta, agora a gente vai começar a entrar aqui na questão, o que é o evangelho? Gente, aqui é uma questão que eu, conforme eu disse para vocês, olha, poucas pessoas sabem o que é o evangelho. Às vezes pessoas que já se dizem ter passado pelo seminário, alguma coisa assim, pessoas que já estão no ministério, não sabem te responder o que é o evangelho. Normalmente falam palavras que têm a ver, que compõem o todo, a mensagem completa, mas é insuficiente. A gente precisa ter uma visão completa do que é o evangelho. Então, talvez você possa pausar esse vídeo aqui agora, tenta responder numa folha aí o que é o evangelho. Vamos ver se você vai chegar à mesma conclusão do final da aula.
Então, se você já acha que sabe o que é o Evangelho, para aí esse vídeo, tenta responder numa folha, depois você retoma a aula a partir daqui, só para você fazer uma análise mesmo do teu conhecimento aí, para ver se está correto, se não está. Então, o que é o Evangelho? Primeiro eu vou vir com uma definição que eu ouvi de um pastor que eu achei assim, ela muito completa no que significa o Evangelho. Essa definição eu levo em todo lugar que eu dou aula a respeito do evangelismo. Eu achei ela muito completa. Então, aqui ainda não vou usar versículos bíblicos, mas depois a gente vai chegar a essa compreensão que esse pastor chegou aqui. Então, a primeira questão aqui, então, que a gente precisa responder é o que é o Evangelho. E o que é o Evangelho, conforme nós vemos, o Evangelho é uma ótima notícia de que Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, resolveu o nosso maior problema e destruiu o nosso maior inimigo. Essa aqui é uma frase do pastor Silas Campos, pastor Batista de Campinas. Essa definição dele aqui, gente, está muito correta, porque nessa definição existe o resumo do que é o Evangelho. Então, o Evangelho, normalmente as pessoas ficam só o seguinte: o Evangelho é uma boa nova, é a notícia da salvação, é o céu, o Evangelho é Jesus Cristo. Talvez você tenha respondido essas coisas aí. Mas o Evangelho, ele é uma ótima notícia de que Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, resolveu o nosso maior problema e destruiu o nosso maior inimigo. Então, o Evangelho, quando a gente fala sobre o conteúdo do Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela possui duas facetas, o conteúdo do Evangelho. Ele existe a má notícia e a boa notícia. Normalmente, as pessoas só ficam apresentando a boa notícia para as pessoas. A boa notícia todo mundo quer. Agora, a má notícia, que ela é vital para que a gente tenha uma fé verdadeira, para a gente entender o que implica no que implica crer em Jesus Cristo, né? Então aqui o pastor ele respondeu corretamente falando sobre isso. Então ele colocou aqui da boa notícia e da má notícia que Cristo resolveu para nós, né? Então nós vamos ver os apóstolos aí, eles transitando aí nessas duas mensagens, a má notícia e a boa notícia. O apóstolo Paulo, principalmente, sempre antes dele apresentar a boa notícia, ele, principalmente no no livro de Romanos, ele começa com a má notícia, e é isso aí que eu faço também. Então a má notícia, ela é vital para que a gente entenda a boa notícia. Então você não precisa nem anotar aí que eu vou disponibilizar esse material para você. Então a gente precisa responder algumas perguntas, primeiramente, para entender essas coisas, tá? Bom, primeira pergunta, então, que a gente precisa responder é se o ser humano é bom. Porque algumas pessoas que você vai pregar o evangelho para ela, falam o seguinte: olha, você é uma pessoa boa? A pessoa fala: sou, nunca matei, nunca roubei, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa justa, eu busco a Deus no meu cantinho. E o que a Bíblia fala sobre o que é ser bom, né? Então essa é uma coisa que a gente precisa responder. Então o apóstolo Paulo, ele gastou 3 capítulos de Romanos. Os primeiros 3 capítulos você vai ver que o apóstolo Paulo, ele coloca tanto o judeu quanto o gentil debaixo do pecado. O apóstolo Paulo, ele passa uma régua, né? E coloca toda a humanidade debaixo do pecado. E o apóstolo Paulo, aqui de maneira resumida, ele fala o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então o apóstolo Paulo aqui, ele cita um texto do Velho Testamento e ele está colocando toda a humanidade em pé de igualdade. Então, nós não temos diferença diante de Deus daquele que comete pecados mais grotescos, né? O assassinato, o pedófilo. Diante
de Deus e de sua santidade, todos nós somos pecadores. É claro, alguns com pecados mais graves, né? Porque acaba ferindo a vida de outras pessoas, a destruição do próprio corpo e tudo mais. Só que isso não faz, isso não diferencia o que mata uma pessoa daquele que mente, fica de mentirinha. Então, diante de Deus, ele é mentiroso. E a Bíblia fala o seguinte, que se você pecar em uma só lei, você é culpado de todas. Então, veja bem, vamos dizer que você não peque nos 9 primeiros mandamentos. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, você honra a Deus de todo o coração, alma e entendimento, guarda o dia do Senhor, você é uma pessoa perfeita. Então, na questão prática, você não peca. Só que aí, o último mandamento, se eu não me engano, é o 10º ou 9º agora, ele fala, não cobiçarás. Então, o pecado não cobiçar, ele é subjetivo. Como que é cobiçar? Então, é um pecado que se comete no coração, ninguém vê. Só que normalmente a gente olha, a gente deseja, a gente olha uma mulher. Eu poderia dizer que o assassinato também, o adultério também é subjetivo? Sim, poderia dizer, porque Jesus falou o seguinte, que se você olhar para uma mulher com má intenção, no seu coração você já pecou, você já cometeu o adultério. Então, o ser humano não é bom. O próprio Senhor Jesus, ele fez essa pergunta quando o jovem questionou ele, chegou falando, bom mestre, e Jesus fala, por acaso existe outra pessoa que seja bom senão a Deus? Somente Deus é bom. Então, Jesus estava perguntando se aquele jovem reconhecia ele como Deus, né? Quando a gente estuda lá, a gente vê que é essa a grande questão. E a gente vai entrar nesse texto também na próxima aula, que é na aula prática. Outra pergunta que a gente precisa responder. Quem tem pecado? Claro, a gente já falou sobre tudo isso, né? Já mencionei, já abordei para vocês aqui. Então, quem tem pecado? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ali no final do capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele não deixa ninguém escapar. Então, essa é uma segunda pergunta. Terceira pergunta, então, é quando o homem pecou? Aqui, normalmente, as pessoas cometem um grande erro. Porque as pessoas, elas acham que elas só pecam quando elas externalizam o pecado, né? Então, eu só peco se eu falar, né? Só peco se eu agir, só peco se eu tirar a vida. E, na verdade, não, né? Na verdade, nós não pecamos para nos tornar pecadores. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós pecamos porque nós somos pecadores. Então, a nossa natureza é pecaminosa. Então, se você acha ainda que você é praticante dos 10 mandamentos, a Bíblia fala que você já por natureza é pecaminoso. Então, não tem para onde fugir. O versículo é esse aqui. Portanto, da mesma forma com que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa é a natureza que nós recebemos de Adão, né? Aquele pecado que ele vem na gênese humana já vem no código de barra, não tem para onde fugir. O número de série já é pecaminoso, então a gente não tem o que fazer aqui. O que merece aqueles que pecam? Então, qual é a consequência daqueles que pecam? Eu não sei se vocês estão percebendo aqui, mas eu estou fazendo justamente aquilo que a gente precisa fazer no evangelismo. Preste muita atenção nessa aula, porque ela está sendo prática também ao mesmo tempo, porque eu estou primeiramente trazendo a má notícia. Eu estou primeiramente colocando o homem debaixo do pecado, fazendo aquilo que a Bíblia faz. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia faz. Então, a Bíblia já começa colocando todo mundo debaixo do pecado, né? E a Bíblia fala o seguinte, que aqueles que pecam merecem a morte. O salário do pecado é a morte. Pensa assim comigo. Todos aqueles que são trabalhadores, que são registrados ou que são autônomos, toda vez que você vai e oferece um serviço, que você trabalha para alguém, o que você merece no final do mês? No final do mês você merece o teu salário.
É isso que você merece. E a Bíblia fala que todos aqueles que pecam, eles merecem também um salário. O salário deles é a morte. Essa morte aqui não é a morte apenas física, porque essa também é uma das consequências da morte, né? A morte entrou no mundo e a Bíblia fala que é o último inimigo a ser vencido por Cristo Jesus, quando Cristo voltar, né? Então não existirá mais morte quando a gente ir para o céu, novos céus e nova terra com o Senhor Jesus. Mas existe a morte espiritual, a morte que é a separação eterna de Cristo Jesus. É o lago de fogo de enxofre que Deus preparou para Satanás, seus anjos e todos os incrédulos. Então tá aí a referência para você. Esse aqui é o que eu e você merecemos. Muitas vezes nós conversamos com as pessoas, elas se acham dignas de ir para o céu. Elas acham, eu mereço ir para o céu porque eu sou uma pessoa boa. E a Bíblia fala, não, a única coisa que nós merecemos é o inferno. Por quê? Por causa da nossa natureza. Então, quando a gente vê algumas músicas assim, restitui, eu quero de volta o que é meu, isso é besteira. A gente não... A única coisa que pode ser restituída para nós é a condição, a maldição eterna, condenação eterna. Então, é um equívoco as pessoas acharem que merece algo diante de Deus, mas somente a graça. E o que é a graça na prática? A graça na prática, meus irmãos, o significado de graça, normalmente ele é definido assim como um favor imerecido. Então pensa assim, se eu mereço ir para o inferno, não sou uma pessoa boa nem por natureza e nem por atitudes, o que eu mereço? Eu mereço ir para o inferno, certo? O salário é o inferno, certo? Só que Deus, ele vem e estende a mão para mim, ele dá para mim aquilo que eu não mereço. Ou seja, ele dá um favor imerecido, ele me favorece imerecidamente, ele me presenteia. A graça é uma dádiva, a graça é um dom de Deus. Então ele vem e me dá algo que eu não mereço. Isso é a graça de Deus. Toda vez que você lê a palavra graça, a gente precisa ter esse entendimento do que é graça. Graça é algo imerecido. Muitas vezes os nossos filhos, eles nos desobedecem e às vezes nós temos que ser graciosos, nos comportar como o Senhor Jesus se comportou, né? Ou seja, embora as pessoas não merecendo, a gente vai lá e dá aquilo que elas não merecem. Isso é amor. Então isso é misericórdia também, né? A gente consegue concluir aí. Então, de maneira prática, um versículo aqui que ele aborda muito bem o que é isso, é justamente Deus provando o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem, nós não éramos justos, nós não éramos honestos, nós não éramos sem pecados e Cristo vem e fala assim, você é uma pessoa boa, eu vou te ajudar. Não, é eu sendo ainda pecador. Ele vem e demonstra amor. Ele dá aquilo que eu não mereço. E isso, meus irmãos, é graça. Essa é a graça de nosso Deus. Então, mais uma pergunta aqui respondida para a gente entender a respeito do conteúdo do Evangelho. Eu estou apresentando para vocês o conteúdo do Evangelho. Primeiramente, a má notícia. A má notícia é: nós estamos indo a passos largos para o inferno. Nós estamos correndo para o inferno. Somos maus por natureza, somos maus pelas nossas obras e nós estamos indo. Mas aqueles que foram salvos por Deus, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, então eles foram contemplados por essa graça, né? Essa graça alcançou eles não pelos méritos, mas justamente pela escolha de Deus, aquilo que Deus quis fazer, pelo presente de Deus. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus, a fé salvífica. Não crença religiosa, não. A questão é, a fé em Jesus Cristo, isso é um dom de Deus. Então, isso aí salva um pecador. Então, o que a gente precisa então para ser salvo? Já respondendo essa pergunta,
É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, de 9 a 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então veja bem que essa é uma atitude que ela começa no coração. Essa é uma ação de dentro para fora. Ela começa no interior da vida do crente. A pessoa, primeiramente, ela crê no seu coração e depois ela externaliza a sua fé. Ela se batiza, ela confessa a respeito da fé dela. E isso é o quê? É a resposta do que a gente precisa fazer para ser salvo. Será salvo, o apóstolo Paulo está falando. Se você fizer isso, você será salvo. Efésios 2, 8 e 9 fala o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não tem como a gente querer se aproximar de Deus por barganha. Vou fazer isso para adquirir favor de Deus. Olha, a Bíblia é muito clara que não existe como a gente se aproximar de Deus, a gente adquirir o favor de Deus pelas nossas obras, somente pelos méritos de Cristo na cruz. Se você acha que você pode se aproximar de Deus pelas suas obras, para que Cristo teria sido enviado? Não faz nenhum sentido. Então, Deus, vendo que não é possível que nós nos cheguemos a Ele, Ele envia o seu Filho como um enviado fora de tempo, né? Diz a Bíblia. E o Senhor Jesus vem e nos resgata daquilo que estava destinado para nós, a justiça eterna de Deus, o fogo eterno, a ira de Deus, o terrível dia do Senhor, aquilo que está descrito em todas as Escrituras. O Senhor Jesus vem e pela fé em Cristo, que é uma graça, conforme eu falei para vocês, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala que a fé é um dom de Deus. Aqui também nós estamos vendo que a fé salva, e Efésios também fala que essa fé ela é dom de Deus. Esse ato da salvação ele é um dom de Deus. Ele não é por causa da obra, para que eu e você não se glorie diante de Deus. Então é justamente para a gente não se orgulhar diante de Deus. Deus escolheu salvar os homens pela loucura da pregação do Evangelho. Isso, para os judeus, isso era uma loucura, né? Então, por quê? Porque os judeus pediam sinais, né? Os gregos pediam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado, o apóstolo Paulo fala. O que é suficiente para nós é entender o conteúdo do Evangelho. Então, apresentando o conteúdo do Evangelho assim para vocês, primeiramente com a má notícia e com a boa notícia, se você primeiramente expõe o coração da pessoa, a lei ela justamente foi dada para avultar o pecado em nós. A lei não foi dada para que se eu e você praticar, nós seremos salvos. Nunca foi, nem no Velho Testamento. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro em Efésios, deixou isso bem claro em Gálatas, deixou isso bem claro em Romanos. A lei nunca salvou ninguém, né? Mas a lei ela foi dada para avultar, ou seja, para expor o meu coração. Ela coloca o meu coração na luz assim, mostra assim, olha como você é sujo. Algumas pessoas usam o versículo errado, dizendo o seguinte, porque o fim da lei é Cristo. O fim ali não quer dizer o seguinte, que a lei acaba e Cristo vem, a lei não é mais para mim e para você. Não é isso. Ali a palavra telos no grego significa a finalidade. O propósito da lei é Cristo, é apontar para Cristo. Ou seja, quando eu entendo, olha, então quem vai ser salvo? Quem pode ser salvo então, se pelas obras? Quem é bom? Ninguém. Então, exatamente, se ninguém é bom, ninguém pode fazer nada para ser salvo. Então, agora eu entendo o que é a graça de Deus, o amor de Deus para minha vida. Então, eu vou pensar assim, poxa, se eu não mereço, eu sou uma pessoa ruim por natureza, ele vem, estende a mão para mim e me ama, me regenera, me dá uma nova vida. Poxa, esse amor de Deus nos constrange. A graça de Deus, meus irmãos, nos constrange. E ela nos constrange a tal ponto de nós falarmos o seguinte, eu vou entregar minha vida a Cristo.
vou entregar minha vida ao Senhor Jesus, porque eu não merecia, eu sou uma pessoa ruim e Ele agora vem com seu amor e me alcança. Eu quero fazer alguma coisa por Jesus. Então, a Bíblia pede para que a gente pregue o Evangelho. E esse Evangelho, meus irmãos, ele tem a ver com a mensagem. Esse Evangelho não tem a ver apenas com as nossas atitudes. Muitas vezes as pessoas pegam uma frase que está no meio, virou até chavão no meio cristão, dizendo o seguinte: prega o Evangelho, se possível, use palavras. Né? Isso, na verdade, é uma mentira. Não existe como nós pregarmos o Evangelho sem usar a palavra. A mensagem, o Evangelho é uma mensagem de transformação. Né? As nossas boas obras, o máximo que elas podem fazer é abrir as portas. Lá em 1 Pedro capítulo 3, a Bíblia fala que a mulher ela deve ganhar o marido pelo procedimento. Ali não está falando que o marido vai ser salvo pelo procedimento da mulher, mas que com o procedimento dela vai abrir portas para que aquele homem creia um dia. Então, a única forma de a gente pregar o Evangelho, o conteúdo completo do Evangelho, a única forma na Bíblia, sem pregar palavras, quando o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, que toda vez que a gente come e bebe a ceia do Senhor, a gente está anunciando a sua morte. Então, aquele ato, aquele símbolo, aquele sacramento da ceia, ele pronuncia a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, eu posso dizer que o único ato que ele, não de maneira audível, mas simbólica, ele prega o Evangelho é praticando a Santa Ceia. Mas, do contrário, nós devemos pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. A tempo e fora de tempo, o apóstolo Paulo fala. Então, nós não temos justificativa. Eu quero encerrar por aqui essa aula. Tem alguns versículos aqui que eu separei para vocês, que são versículos para memorizar. Então, temos aqui tudo aquilo que nós vamos falar na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos abrir esses versículos, nós vamos lê-los, nós vamos entender um pouco mais agora da base bíblica para tudo isso que eu estou falando para vocês. Né? Então, nós vamos falar sobre esse chamado de Jesus para pregar o Evangelho. Vamos ver que o evangelismo não é uma opção. O apóstolo Paulo ele tem isso muito claro na mente dele. Nós vamos ver que somente Jesus salva, não existe outro intercessor, não existe santo que a gente possa orar, ninguém pode salvar, somente Jesus Cristo. Nós vamos aprender em outros textos que somente a fé salva. Né? Tem um texto que não está aqui, mas que é muito claro, o ladrão lá na cruz. Né? Ele creu no Senhor Jesus e Jesus fala: ainda hoje estará comigo no paraíso. Mesmo sendo ladrão, sua vida, crendo em Jesus no último momento ali, então, ele foi salvo. O conteúdo do Evangelho também nós encontramos com o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios capítulo 15. Aqui nós temos parte do conteúdo que tem tudo a ver com aquela definição que eu mostrei para vocês do pastor Silas. Todos são pecadores, conforme está aqui. São versículos para vocês memorizar. Eu deixei aqui a revista atualizada ou a NVI. Eu prefiro a revista atualizada, a NVI também é boa. Se eu pudesse recomendar para vocês, eu só recomendaria essas duas Bíblias no momento. As outras para pesquisa, para estudo, beleza, tranquilo. Mas nós vamos ler no próximo estudo essa Bíblia. Então, Romanos capítulo 6, 23, fala sobre a consequência do pecado e a solução para o pecador, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo ele fala da consequência do pecado, mas ele também fala da solução para o pecador. Tá? E por último aqui, nós vemos também que Deus ele nos contempla com seu amor gracioso, embora a gente não mereça. Está lá em Romanos 5,8, a gente já leu esse versículo. Também aprenderemos, isso é muito importante, é muito bom a gente ter esse versículo memorizado para o evangelismo, que
nem todos são filhos de Deus, né? As pessoas falam assim, todo mundo é filho de Deus, né? Todo ser humano da face da terra é filho de Deus. E a Bíblia fala que não. Somente aqueles que creem no Senhor Jesus são filhos de Deus. Efésios 2:8-9, já mencionei aqui para vocês. Ninguém é salvo pelas obras. João 10:10, nós vemos aqui a respeito dos benefícios de Cristo em contraste com Satanás, então, que não tem benefício nenhum para mim e para você. Ele tem benefícios momentâneos, né? Passageiros, mas que não nos conduzem à vida. João capítulo 14, versículo 6, também nós aprendemos que Jesus é o único caminho para a salvação. Ele é a única verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, Jesus ele intercede por nós, que conheçam a verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, então, ele fala sobre isso. Que a palavra é a verdade e ele fala que ele é a verdade. E também, João, no início do Evangelho de João, fala que Jesus é a palavra, é o verbo, é o logos. Então, aprenderemos também que, conforme diz Hebreus, que só existe uma única morte, depois disso o julgamento. Então, tem crenças, tem religiões aí que acreditam que a morte ela é cíclica, né? A reencarnação. Aqui o apóstolo está combatendo essa visão, deixando bem claro que só existe uma morte. Ou seja, a nossa vida é linear. A gente nasce, vive, morre e depois disso vem julgamento. Não tem reencarnação. Tá? A gente vai ver esse versículo também. Se você for curioso, você já pode ir estudando, né? E também aqui eu separei por último Gálatas capítulo 1, versículo 4, que aqui eu entendo também que o apóstolo Paulo ele resume o propósito, o conteúdo do Evangelho. Então, a gente tem tudo a ver com a definição do pastor Silas. Então, a gente precisa saber aqui o seguinte, que o Evangelho ele é uma ótima notícia de que Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, resolveu o nosso maior problema e destruiu o nosso maior inimigo. A definição de Evangelho ela sempre precisa conter a morte e ressurreição de Cristo. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Sempre quando a gente for falar sobre o Evangelho, a gente precisa mencionar a morte de Cristo e não parar por aí, porque tem gente que só anuncia a morte, né? Nós vamos em algumas igrejas, o Cristo crucificado lá na parede, e ali não, ali a mensagem está incompleta. Jesus morreu, mas também ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque se não existe ressurreição, qual a esperança que nós temos? O apóstolo Paulo falou, comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Então, Jesus Cristo, através desse ato, meus irmãos, ele resolveu o nosso maior problema. Ou seja, estávamos indo a passos largos para o inferno. E ele resolveu o nosso maior problema e destruiu o nosso maior inimigo, que é Satanás. E não somente Satanás, mas a morte também é o último inimigo a ser vencido. Quando Cristo vem e nos reveste, viveremos eternamente. Não conheceremos a morte, segundo Jesus Cristo, né? A morte é descrita como o último inimigo, mas a gente entende que por trás disso tudo é Satanás. Então, aqui uma boa definição do que é o Evangelho. Eu vou parar por aqui, rogando a Deus para que ilumine a sua mente, para que você possa meditar nesses textos que a gente abordou aqui, que você possa entender que a mensagem do Evangelho ela é como se fosse uma moeda. Ela tem duas faces. Primeiramente, existe a má notícia. A gente jamais vai receber a Cristo, aceitar Cristo em nossas vidas, se nós não entendemos por que eu preciso de Jesus. É isso que a lei faz. É isso que eu mostrei para vocês. A lei, ela me mostra que eu preciso de um Salvador. Ela sempre mostrou isso no Velho Testamento. Eu preciso de um Salvador. Pelas minhas obras eu não vou alcançar a Deus, não vou conseguir chegar ao céu. Eu preciso de um intercessor, alguém que me dê o acesso ao Pai novamente.
E Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Ele rasgou o véu do céu, está à destra de Deus intercedendo por nós. Então que Deus te abençoe, que você possa dar uma refletida nesses versículos aí, e na próxima aula agora, de acordo com esse conteúdo que eu apresentei para vocês, agora sim nós vamos de maneira prática. É como eu chegar numa pessoa na rua tal e evangelizar. Tá? Então, agora sim nós vamos para a questão prática. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa primeiro resolver a questão do conteúdo. Então, Deus te abençoe. Se você quiser me incentivar, a continuar fazendo algumas coisas, eu pretendo expor algum evangelho, versículo a versículo. Se você quiser me motivar, se você acha que isso merece ser levado adiante, vai lá, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, compartilha com as pessoas, ativa o sininho aí também, vai lá no Instagram, nós temos a página Reformed Brainstorm, temos aí um blog também, meu blog eu estou mandando devocionais, assuntos apologéticos, academia cristã. Eu estou tentando fazer algo muito selecionado, bem filtrado, para compartilhar com vocês teologia saudável. Talvez a gente pode fazer uma live aqui no futuro, se a gente vê que as pessoas ficaram com algumas dúvidas ainda, a gente pode responder algumas dúvidas ao vivo. Eu ia fazer essa aula ao vivo, mas preferi fazer assim, para não ter problema de conexão, né? Porque a internet também não ajuda. Então, vai lá, dá uma conferida no nosso blog, aprecia. Se você tem algo de bom para compartilhar também, compartilha. Quem sabe a gente pode ver se isso tem a ver com a teologia reformada, com aquilo que a gente acha que faz parte da ortodoxia cristã, e a gente pode até publicar também. Então, que Deus te abençoe, ilumine a sua vida, que você possa criar raízes na palavra de Deus e que Deus possa te usar como um instrumento, como um machado bem afiado, para que toda vez que você fale a respeito de Jesus, o corte seja preciso e certeiro. Deus te abençoe e um forte abraço a todos vocês.